Nesse vídeo inicial eu quero mostrar para vocês a quantidade de ad hominem que esse pastorzinho bebezão jogou para cima do professor Fábio Sabino, porque cara a cara, num debate, num bate-papo no podcast, não, ele não aceita porque ele é um cagão. Então ele prefere ficar atrás da sua câmera ofendendo as pessoas. Mas eu vou mostrar e provar nesse vídeo que tudo isso que ele falou no vídeo dele, lá do canal dele, não passa de mentira para desqualificar o seu opositor. Exatamente. Por que ele não quer debater ou até um bate-papo, aceitar o convite do Sabino? Por que será? Por que ele está correndo com o rabinho entre as pernas? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês comprovando aquilo que ele fala do Sabino não passa de uma mentira. O nível das respostas nem sempre são muito bons, aí, né? A gente perde o interesse, às vezes, de se engajar numa conversa como essa. Isso significa que o nível da resposta do Fábio Sabino é boa? Não, não é. Ao longo do vídeo, eu quero poder mostrar pra você que o Fábio Sabino, ele é muito simples, assim, é muito bobinho a coisa que ele... Simples, assim, é muito bobinho a coisa que ele... O problema é que os representantes que nós temos no Brasil de crítica da fonte são muito fracos, né? E a gente que tá produzindo conteúdo na internet, que por algum motivo consegue juntar ao seu redor uma pequena comunidade de fãs muito aguerridos, que muitas vezes são enganados sem saber. São pessoas que estão acreditando que aquele indivíduo representa algum grau de perícia na matéria que está apresentando, quando na verdade não apresentam. Boa parte do que eu tento fazer aqui na internet é tentar mostrar para vocês que algumas pessoas que falam com muita convicção sobre matérias às vezes hiper especializadas que o público geral não tem capacidade de avaliar sozinho, que eles na verdade são só charlatões, são só pessoas que sabem o que estão fazendo. Eles na verdade são só charlatões, são só pessoas que sabem o que estão fazendo. Você não deveria perder seu tempo dando algum tipo de visibilidade ou aprendendo de pessoas que são incapazes de análise simples e básica de textos não testamentários, tá? Por mais que se vendam como sabedores de grego e tal, fora os vários erros de grego, de crítica textual que o Sabino comete o tempo inteiro. E de novo, tá? Vai parecer muito grave, muito grosseiro o que eu tô dizendo aqui, e parece grosseiro mesmo. Se você é uma pessoa que segue o Sabino e tá convicto das coisas do Sabino, vai ser grosseiro mesmo, mas eu quero que você interprete essa grosseria como um ato de amor, tá? O Sabino está para a crítica bíblica o que, cara, terra plana tá pra galera da astronomia, entendeu? Nesse vídeo eu vou fazer uma refutação aqui e agora o desafio para o pastor bebezão e do ad hominem, o Iago o Fujão. Não responde meus e-mails, não responde meus comentários nos seus vídeos que eu deixei lá. E o cara se diz pastor, seguidor de Jesus, mas ignora tudo que está descrito ali nos evangelhos, quando Jesus diz assim, que é para amar os seus inimigos, porque ele considera todos aqueles que refutam a Bíblia, e refuta com maestria o professor Sabino, ele acredita realmente que o Sabino é o inimigo do evangelho. Então, o teu Jesus, senhor bebezão, que deve estar no colinho da mamãe, e eu vou pedir para vocês tirarem as crianças da sala, porque o chicote vai estralar hoje aqui para esse bebezão do ad hominem aqui. Então, olha para você ver. Esse cara, ele ignora as palavras do próprio Jesus, que ele diz que segue, mas não segue, que é para amar os vossos inimigos. Detalhe, Iago Martins, ele também diz que é para você abençoar o que vos maldizem. Então, todos esses versículos que são citações de Jesus, que estão nos evangelhos, que você diz que segue e você apresenta na igreja, porque Jesus disse isso em tal lugar, em versículo tal e passagem tal, você coloca a Bíblia, você goela abaixo nos irmãos quando está recitando versículos da Bíblia, dando ênfase como se esses escritos fossem para 2025. Então você legitima em que quando você cita um versículo da Bíblia no púlpito ou no YouTube, no seu canal, você está legitimando que é para o nosso tempo hoje. Só que você mesmo não segue o que está escrito ali. Não segue. Sabe por que você não segue?
Porque isso vai contra a doutrina cristã, que é ofender o próximo, mandar o próximo para o inferno porque não concorda com a doutrina cristã, que aquele que não crê será condenado, porque você se baseia, sabe aonde? Em partes, versículos isolados dos evangelhos, e a doutrina que está baseada hoje no cristianismo está em cima de Paulo. Vocês nada mais são paulinistas. Vocês são seguidores de um homem que é mentiroso, em que este personagem chamado Paulo contém várias contradições entre as epístolas, em que uma passagem ele chama a lei de boa, santa, sendo que em outra ele vai dizer que a lei não passa de esterco. Ué, 2 Paulo aqui? E vocês seguem esse cara. Vocês seguem esse cara. Só para esclarecer uma coisa aqui, se caso chegar para você, e se caso não chegar em você, para os seus seguidores, os cristãos bebezãos que seguem você, eu participei 36 anos do Evangelho. Eu sei do que eu estou falando. Sou filho de pastor, irmão de pastores. Eu sei, eu já estive desse lado aí. E eu sei a pilantragem e as manobras que vocês fazem. Que vocês manipulam a Bíblia a seu bel prazer. Eu conheço tudo isso daí. Aí você pode perguntar assim, Fernando, por que você tá tão estressado assim? Porque é o seguinte, eu não sou falso, igual você, Iago Martins. Eu não sou falso. Eu não sou um cara que lê. Eu sigo esse livro normativo aqui. Eu sigo a palavra de Deus. Só que na prática você não coloca. Você não passa de um fanfarrão. E detalhe, eu quero que vocês assistam. Olha as falas do Iago Martins referente ao dízimo. Porque ele quer ser sustentado com dinheiro do outro, do pobre. A falta de argumentação sobre uma prática que deveria ser tão comum em textos tão longos acerca de generosidade aponta muito mais para a ausência do dízimo como uma prática normativa do que para a presença dele. Agora, o problema é que muitas pessoas são contra o dízimo porque são gananciosas. São contra a presença do dízimo no Novo Testamento e aplaudem pregações que falam contra o dízimo simplesmente porque fizeram dos reinos terrenos o seu tesouro. E não querem participar da vida da igreja, não querem sustentar os seus pastores, não acreditam muitas vezes no trabalho missionário e no trabalho pastoral, porque no fundo são ateus práticos. Estes estão em maus lençóis, porque por mais que o dízimo não surja como uma prática normativa no Novo Testamento, a generosidade ainda se mantém. A proporcionalidade, ofertar os teus recursos na medida daquilo que você tem, continua. Cuidar dos pobres, sustentar os pastores e os missionários, é algo do qual você não pode fugir se você quiser ser fiel, chamando de dízimo ou não. Mas aí surgem alguns contra-argumentos bíblicos e alguns contra-argumentos de ordem do testemunho pessoal. Iago, Jesus mandou dar o dízimo, tá lá em Mateus 23. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, blá blá blá, façam essas sem omitir aquelas. Jesus está ordenando que os fariseus continuem dando o dízimo sem omitir as coisas mais importantes da lei. Jesus mandou dar o dízimo, ô seu pastor, cafajeste, ladrão, ao contrário. No entanto, o que nós esquecemos é que a nova aliança só teve início com a morte e ressurreição de Jesus. E por isso, o texto dos evangelhos ordena várias práticas da antiga aliança. Em Lucas 1, um anjo chamado Gabriel cumpre número 6:3 e consagra João Batista ao nazireato. Em Lucas 2:21, Jesus é circuncidado segundo o costume de Levítico 12. Falando em Levítico 12, em Lucas 2:22, Maria se purifica de acordo com os rituais estabelecidos nesse capítulo de Levítico. Assim como no verso seguinte, Lucas 2:23, José e Maria oferecem sacrifícios como é ordenado também em Levítico 12. Assim como no verso seguinte, Lucas 2:23, José e Maria oferecem sacrifícios como é ordenado também em Levítico 12.
Em Mateus 8:4, Jesus ordena que um leproso ofereça o sacrifício que é descrito em Levítico 14. Em Mateus 17, Jesus paga o imposto estabelecido em Êxodo 30. Em Mateus 26, Jesus cumpre junto com os discípulos o que é requerido em Êxodo 12. E várias vezes a gente encontra Jesus e seus discípulos cumprindo os rituais do Antigo Testamento, porque eles ainda estavam debaixo do Antigo Testamento. Então vocês conseguem perceber que o cara, ele quer viver disso daí. Ele quer viver do evangelho. Ele quer viver das custas de quem dá 10%. Ele quer viver do livro que ele diz que é sagrado. Mas, nas próprias falas dele, que eu vou refutar aqui, referente ao dízimo, Iago Martins, você sabia que o teu Jesus, em Mateus, ele não foi para o templo fazer circuncisão no 8º dia? Maria não foi fazer a purificação como ordena lá a lei, como você disse aí? Sendo que quando Jesus nasce, o anjo aparece, a mitologia, e manda José pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, e lá ficar aproximadamente 2 anos? Ué, mas cadê a historinha lá em Mateus que Jesus foi apresentado no templo? Explica aí para o seu público, Iago Martins. Explica também por que existe isso daqui, ó. Por que o Iago Martins não explica para o seu público que cada país, cada continente tem o seu livro sagrado, a sua Bíblia sagrada? E que isso daqui foi tudo montado em concílio? Em que cada representante ali do seu continente não aceitou o livro do outro e vice-versa? E cada um montou o seu cano bíblico? Por que você não explica aí pro teu público, ô Iago Martins? E que a Bíblia católica tem 73 livros e a de protestante tem 66, que foi removido da Bíblia católica estes livros? Porque eles, os homens, eles achavam que não era inspirado pelo Espírito Santo, porque continha algumas palavras ali que deixava a desejar e que também parecia mitologia. Mas o que falar da Bíblia protestante, que também está assim de mitologias? Por que você não explica que a Bíblia ortodoxa bizantina tem 78 livros? Porque quiseram montar com 78 livros e que a sírica tem 80 livros, e a etíope 82, e a Armênia com 78 livros. Todas estas são consideradas Bíblias sagradas. Vai dizer que elas não são sagradas para os seus fiéis? E aí eu te pergunto, dentre essas 8 Bíblias aqui, a sua de 66 livros é a verdadeira, Iago Martins? Explica para o seu público aí por que houve tantos concílios. Ah, detalhe, explica sem ser desonesto como você vem sendo nos vídeos. Exatamente. Fernando, mas por que você tá tão revoltado assim com esse pastorzinho bebezão? Porque quando eu sou amigo de alguém, eu sou amigo até o final. Não sou falso igual o Iago Martins, que diz que segue as coisas, mas não segue. Ele pega contextos da Bíblia, aplica nas pessoas, mas ele mesmo não segue. Ele pega particularidades da Bíblia, tipo dízimo, mas ignora outras particularidades que também contém na Bíblia, tipo a circuncisão, que é uma obrigação no judaísmo. E se você pega o dízimo judaico, fica à vontade para fazer a circuncisão também. E são 613 preceitos. Fique à vontade. Não pegue só aquilo que você quer. Detalhe, o senhor Iago Martins, ele disse da nova aliança. Mas foi quando que Yahvé removeu a primeira aliança? Porque não existe antiga aliança. Você desconhece, você descarta na privada a aliança que Deus fez com o povo de Israel, uma aliança com os israelitas, dizendo uma nova aliança se baseando em livros do Novo Testamento, cheio de deturpações, tipo Hebreus, e coloca Jesus como sacerdote.
sendo que Jesus nunca foi sacerdote. Inclusive, o livro de Hebreus ainda traz uma clara menção que se Jesus estivesse na terra, jamais sacerdote seria. E a própria carta de Hebreus já refuta a tese do Iago Martins. Porque capítulo 7 vai dizer que é para os levitas que recebem dízimo. Você é de qual tribo, ô Iago Martins? Você é cristão, né? E para refutar mais ainda que você está falando, eu vou provar dentro da Bíblia que é impossível você ter acabado, cancelado, e nem o próprio Jesus ter acabado com a antiga aliança com as próprias palavras de Yahvé. Olha o que Yahvé vai dizer sobre a aliança do reinado com Israel. Presta atenção. E se isso daqui for verdade, aonde está acontecendo hoje no cristianismo? Isso daqui, ó, olha só. Jeremias capítulo 33, olha, você vai chamar Jesus, você vai chamar Yahvé de mentiroso na cara do Iago. Olha só, naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Perguntinha para você, senhor Iago, e os seus seguidores. Nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nunca faltará rei. Isso aí aconteceu? Hã? Faltou rei no reinado, na linhagem de Davi? Sim ou não? Então aqui, só nesse versículo, eu já provo que o teu Deus é mentiroso. Nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Olha que não vai faltar também. Nunca faltará. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim. Nunca, ó, é nunca. Presta atenção no versículo 17 e 18. Nunca faltará um rei da linhagem de Davi. Quando Jesus foi rei em Israel, nunca vai faltar sacerdotes da tribo de Levi. Aonde está a tribo de Levi hoje? Oferecendo holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. A primeira aliança, foi removida? Por quem? Quem tem autoridade de remover a aliança se o próprio Yahvé disse o seguinte, ó, presta bem atenção agora, olha só. Assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja de dia e nem noite ao seu tempo, também, ó, se você conseguir invalidar o dia e a noite, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Linhagem de Davi. Primeiro, Jesus nunca reinou em Israel. Também os levitas, eles estão hoje oferecendo sacrifícios, holocaustos. Os sacerdotes estão ainda em ativa em Israel, no templo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então Deus está mentindo aqui? Yahvé está mentindo? Iago Martins. Iago, Deus fala uma coisa e depois ele remove tudo isso que ele disse para construir uma nova aliança? Que Deus louco é esse que você tem? Deve ser louco, deve estar faltando o remedinho, igual você. Deve estar faltando o remedinho, esse Yahvé. Porque no texto ele fala que nunca vai faltar rei, nunca vai faltar os ministros do templo, nunca vai faltar o sacrifício, o holocausto, nunca vai faltar nada.
você segue Jesus. Jesus não cumpre nada disso. Jesus nunca foi rei de Israel. Jesus nunca reconstruiu o templo, que isso era uma das premissas do Messias. E Jesus também não trouxe paz para Jerusalém e nunca expulsou os inimigos da terra. Aonde que Jesus cumpriu essas coisas? Hein? Então, para encerrar o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês 3 coisinhas aqui. Presta atenção. Para o público aí do Iago Martins, que fica falando besteira e lorota do professor Sabino. Olha aqui. Eu vou até ampliar aqui para vocês perceberem. Caramba! Mas eu não vou ler tudo que não vai estender o vídeo. Manual de Exegese, uma crítica a Ezequiel 28, onde ele prova que não existe Satanás, Lúcifer, esse besterol que os pastores ficam botando medo em vocês, principalmente esse salafrário do Iago Martins. Nossa, o trabalho do Sabino não é referenciado na academia. Vamos ler aqui? Quem que será que é Edson de Faria Francisco? Vamos ler aqui? Professor de hebraico bíblico e grego bíblico da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Caramba, vamos ler o que ele escreveu aqui? Poucos estudiosos, Iago Martins, você fez aqui? Poucos estudiosos brasileiros fizeram uma análise tão completa e profunda de um trecho do texto bíblico de hebraico quanto ao Fábio Sabino da Silva. A presente obra apresenta uma análise crítica e completa de Ezequiel, capítulo 28, tendo por base principalmente as anotações do aparato crítico e da Bíblia hebraica stuttgartense. O leitor se beneficiará com o estudo deste rigoroso trabalho. Como que é, Iago Martins? Você chamou o trabalho do Sabino de quê? De quê? Simplista. Refuta essa obra, Iago Martins e seus cãozinhos bestas que acha que sabe alguma coisa. Vamos parar por aqui? Não, tem mais aqui. Dr. Aguinaldo Leite do Sacramento. Caramba, ele é membro da Academia de Letras da Grande São Paulo. Eu tô ouvindo xingamento? Alguma coisa? Hã? E tem outras coisas a mais, tá? Que essa obra do Sabino é referenciada na academia. Ah, Fernando, você tá puxando o saco dele. Foda-se. Um dia eu escutei o besterol, o lixo, a manobra teológica sistemática do Iago Martins. Hoje eu conheço outro lado. Eu conheço as duas moedas. E afirmo com veemência que o Sabino tá com a razão. Aí, você vai falar assim, Fernando, então prova então que o Sabino tá com a razão e o Iago não está. Beleza, eu provo com um desafio. Eu desafio, e eu vou apresentar aqui para vocês agora, 2 desafios que eu tenho no canal aqui e que nenhum pastor até hoje quis aceitar. Olha aqui. Eu tenho esses 2 desafios aqui. Eu desafio aqui agora Iago Martins. Vamos com uma live, seu canal, no meu canal. Mas eu sei que você vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai fugir. Principalmente que você não vai dar palco pra mim, que eu tenho 15 mil inscritos só, e você tem 900 mil. Você não vai querer dar palco. Mas o desafio está feito. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 18, versículo 19. Pode ler todo o contexto, não adianta gritar aqui e falar, você está tirando fora de contexto, que isso aí é uma falácia de cristão. Não está fora de contexto, presta bem atenção. Jesus diz assim, também vos digo, e se vocês seguem Jesus, eu quero ver vocês praticar isso aqui. Também vos digo, que se 2 de vós, crentes, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Iago Martins, você e um outro pastor, numa live comigo, vocês 2 vão orar em concordância para que Deus, para que Jesus, o teu espírito pomba, revele onde está uma criança desaparecida
Ou, uma coisa mais simples, que cure esta sua visão que você usa óculos. Eu nunca vi crente com fé usando óculos. Engraçado, vocês seguem a medicina, né? Vocês não seguem o que Jesus está dizendo aqui acerca de qualquer coisa. Como está descrito também lá em Tiago, capítulo 5:14, e quando estiver alguém doente, alguém com algum problema, leve aos presbíteros da igreja e a oração da fé curará o enfermo. Por que nenhum pastor, alguém ou tua esposa, orando em concordância para o Pai que está no céu, isso será feito? Então, uma prova que eu sempre trago aqui para o canal, que Jesus da Bíblia nunca existiu, é porque estes versículos colocados em prática não funciona. Não funciona. Quer ver outro? Para vocês verem como não acontece na vida real e não passa de mentira do autor que escreveu ali as falas de Jesus. É este daqui. Eu desafio qualquer cristão que acredita que a Bíblia é a verdade, colocar em prática o que Jesus disse em João 14. Pode ler todo o contexto. Não vai... Agora você não vai vir com manobra dizendo assim, Jesus disse isso para o seu discípulo. Como eu disse lá no início, a Bíblia é remetente e destinatária, não foi escrito para nós. Muito menos para o pastor Iago Martins aplicar no trouxa que está na igreja, sentado lá, para dar dízimo, para seguir batismo, para seguir outras coisas. Mas essas passagens aqui, eles são freestyle. Eles, fogem com o rabinho atrás das pernas. Coloque em prática aí. Na verdade, vos digo que aquele é qualquer pessoa. Aquele que crê em mim, crê em Jesus, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo, não é só um pouco, quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vocês não fazem citação de versículos dizendo, olha que Jesus disse para nós, irmãos. Então, se Jesus disse em outra passagem e vocês pegam para vocês, então vocês pegam essas passagens que Jesus também diz que é aquele que crê em mim e aplica na vida de vocês. Ah, mas a obra que Jesus está dizendo aí não é milagre, Fernando. A obra que Jesus está dizendo aí é pregar o evangelho a toda criatura. É mesmo? Estuda lá no capítulo 8 de João e aí vão perguntar assim, Jesus, por que ele está cego? É por causa do pecado dele ou por causa do pecado hereditário dos pais? Jesus disse, não foi ele que pecou, isso refutou o pecado original, lá de Paulo, não foi ele que pecou e nem os seus pais que pecaram, mas era para manifestar as obras de Deus na vida dele. Jesus foi lá e fez o milagre fictício, porque isso aí nunca aconteceu. Jesus curou ele. Então, a obra que Jesus fez ali foi o milagre. E aí, vai dizer que agora a obra maiores que Jesus fez, que é curar o cego, você vai negar o que está escrito na Bíblia Sagrada que você acredita que é a palavra de Deus? Então eu deixo o desafio aí para o bebezão, pastorzinho do Ad Hominem, que ele pega o vídeo do Sabino lá no podcast e fala um monte de merda, cheio de Ad Hominem, porque não tem argumento teológico para debater. Entra na live, pega esse diplominho de merda aí que eu limpo a bunda com ele, porque não vale bosta nenhuma diante deste meu desafio aqui, Iago Martins. Pega esse diplominho aí que você diz para o seu público que você é conhecedor do hebraico e do grego, que é exegeta. Então aceite o desafio, o debate com o Sabino. Por que você não responde aos e-mails? Por que você não responde ao chat? Por que você não responde ao podcast Três Irmãos que está mandando mensagem para você? Por que você fica fugindo? Qual a desculpinha? Você não tem o Espírito Santo de Deus? Jesus não está com você para te proteger, para te capacitar, para te dar as respostas que você vai precisar na hora do Sabino para refutar o Sabino? Porque ficar fazendo videozinhos e não dar cara a tapa confrontando é muito fácil. Fica falando um monte de merda. Então vai cara a tapa, vai, dá cara a tapa aí com o Sabino. Vai, eu quero ver. E seja homem e aceite o meu desafio nessas duas passagens. Eu quero ver você colocar em prática
e o teu Deus, o teu Espírito Santo e Jesus revelar onde está uma criança desaparecida ou, Deus cure, alguém com problema visual. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, jogue esse link lá no canal dele, em todos os vídeos dele. Eu conto com vocês, ok? Abraço a todos.